Olá, eu sou Eric Ronald do curso de Engenharia de Bioprocessos da UFPA e hoje eu vou falar um pouquinho sobre biomecânica, certo? E para começar, vamos abordar aqui três perguntinhas básicas que vão poder estabelecer melhor o que seria. A primeira é, claro, o que é biomecânica? Bom, existem várias formas de definir biomecânica, mas podemos dizer basicamente que biomecânica ela vai ser a ciência que estuda as forças internas e externas que atuam sobre uma determinada estrutura biológica e os efeitos que essas forças elas vão produzir a essa estrutura. Então, ela vai se tratar basicamente assim da aplicação da mecânica em organismos vivos ou tecidos biológicos, certo? Então, como é que funciona esse processo? Atualmente existem muitos problemas que são sanados graças ao desenvolvimento e o aprimoramento desses conhecimentos, o que vai permitir estudar e também desenvolver técnicas e métodos que possam aplicar esses conhecimentos à sociedade, aos seres humanos, aos seres vivos em geral. E um efeito prático desse conhecimento aplicado seria esse artigo que eu trouxe aqui, certo? Ele se trata sobre um projeto de um exoesqueleto interativo de mão e punho para reabilitação de pessoas, para reabilitação em casa de pessoas que tiveram um AVC. Então, como eu falei, né, atuação de forças físicas sobre o sistema biológico. Como é que eu vou conseguir agregar isso, certo? Esse artigo ele mostra basicamente isso, ou seja, é como eu disse, é um exemplo prático do que foi feito. E o que eles observaram para introduzir aqui esse artigo? Que em muitos casos de pessoas que sofreram, de pacientes que sofreram AVC, eles acabaram obtendo uma limitação da movimentação da mão, por exemplo. Eles tiveram dificuldades em abrir e fechar a mão, usar a mão para algumas determinadas atividades, como comer, vestir, entre outros. E alguns recursos robóticos, eles vêm sendo usados potencialmente com o objetivo de atender e solucionar, ou pelo menos minimizar esses impactos, certo? E esses auxílios, eles tornaram a reabilitação menos trabalhosa. E para os terapeutas, claro, e mais motivacional para o paciente, porque conseguiu solucionar problemas que deixavam a qualidade de vida do paciente um pouco menor. E, no entanto, alguns dispositivos atuais eles atendem apenas algumas características e poucos dos exoesqueletos de punhos e mão, eles existentes no caso, eles foram usados para terapia em casa, como proposto por esse projeto. E então, pensando em sanar esses problemas, eles tiveram como objetivo produzir esse projeto, que teve como objetivo principal desenvolver um sistema de reabilitação melhorado para a terapia após AVC, que seja motivacional e acessível em casa. E nesse projeto eles foram explorados vários princípios da atuação e analisados alguns fatores, como a assistência de extensão, por exemplo, que ela move o ponto de equilíbrio da mão relaxada para uma posição mais estendida e funcional. Ou seja, sempre que o paciente desejar flexionar o punho ou fechar a mão em relação a essa posição de equilíbrio que vai estar ajustada, eles vão poder, e para isso eles precisam contrair voluntariamente os músculos flexores. Temos também a interação confortável, que ela permite a impedância indesejada mínima, sendo essencial ao usuário, visto que a mão humana é um sistema bastante complexo. Também é trabalhado a amplitude natural do movimento, que deve ser alcançada o máximo possível para permitir uma ampla gama de movimentos funcionais, claro. E, assim, para usar em casa é necessário que elas tenham algumas características também essenciais, porque não se trata apenas de um dispositivo, mas de uma coisa que vai fazer parte ali da tua rotina, da tua vida. Então, analisar fatores como segurança, conforto, facilidade de uso, o peso do equipamento, a simplicidade, a acessibilidade mesmo, elas vão ser essenciais para ter uma melhor qualidade daquela estrutura e daquela utilização. E nesse caso aqui, ó, podemos observar a estrutura do projeto e alguns pontos específicos aqui, como cabo, caixa de sensor, mola, extensão de dedo, por exemplo, e alguns outros aqui como está indicado, certo? E agora falando um pouquinho sobre a avaliação dos mecanismos,
nós podemos avaliar, nesse caso, alguns fatores, como o mecanismo de dedo, por exemplo. Nesse mecanismo de dedo, ele vai ser impresso em 3D e tem braços de alavancas rígidos que dobram acima das juntas e elas interagem com as tampas dos dígitos por meio de um cabo e são acionados por meio das molas de extensão acima da placa de mão. Essas coisas que eu falei são essas que estão aqui em cima, ó, como podemos observar toda essa estrutura. Então, dando prosseguimento, temos também aqui o mecanismo do polegar, que nesse caso se trata de um mecanismo semelhante ao mecanismo do dedo, certo? E aqui ele vai permitir as articulações do polegar. Temos também o mecanismo do pulso, que é uma versão rebaixada e impressa em 3D de um paralelograma duplo, e ele é usado para fornecer assistência de extensão para o pulso. E temos aqui também os sensores e os microcontroladores, que consistem em sensores de posições rotativas e são embutidos no mecanismo de dedo pulso usando placas de circuito impresso, certo? E a ajustabilidade da força também é um fator importante, pois a força de extensão externa nos dedos e no pulso pode ser ajustada mudando a posição das correntes esféricas, por exemplo. Os dedos e os pulsos eles têm correntes de bolas individuais, e cada corrente de bola contém várias bolas, de acordo com o que eles estruturaram aqui nesse projeto. Essas correntes de esfera elas são presas nos pequenos ganchos de metal da órtese, e elas vão produzir diferentes níveis de força de extensão externa com base na posição das esferas. Ou seja, é um mecanismo de atuação desse processo, desse projeto. Então, de acordo com o progresso da recuperação do paciente, essas forças de extensão assistivas elas podem ser diminuídas manualmente. E temos aqui também o dimensionamento. O nível de assistência desejado também ele vai depender fortemente da gravidade do AVC do paciente. Portanto, a seleção das molas com as características de rigidez desejadas, ela vai ser feita com auxílio desse feedback direto do paciente e dos médicos. Então, assim, para concluir, de acordo com toda a produção desse projeto, foi analisado também a aplicação dele. Com isso, esse projeto original, ele foi testado por 33 pacientes com AVC em suas casas em 3 diferentes países, que foi na Holanda, na Itália e no Reino Unido, de acordo com o artigo. E foram observados que o projeto ele foi geralmente considerado seguro, teve uma aparência que deixou uma impressão positiva, pois essa órtese ela parecia um robô mecânico que poderia ser usado com eficácia durante o tratamento para esses fins terapêuticos. Os pacientes eles tiveram alguns problemas para apertar as tiras do velcro, embora não tivessem ajuda externa de acordo com a gravidade do derrame. Foi analisado também que durante algumas sessões de terapia, que foram programadas para todos os dias ao longo no período de 6 semanas, nenhuma falha significativa aconteceu que pudesse ter interrompido as sessões e poderia ter destruído todo esse protocolo de experimento. Essas sessões de terapias elas eram quase isentas de manutenção, fornecendo principalmente cordões elásticos sobressalentes que foram rapidamente substituídos sem qualquer suporte técnico intensivo. E também esse dispositivo de mão, ele parecia pesado após um tempo de uso, o que foi compensado pelo suporte de peso do antebraço, com a ajuda do suporte do antebraço, que eles usaram aqui na uma determinada marca, que é um produto disponível no mercado também. Então, assim, com isso, com toda essa estrutura, com todo esse estudo, foi possível demonstrar que eles conseguiram criar um dispositivo ortótico que integra a terapia de dedo, mão e pulso. Pode também ser combinado com suportes de braço. Ele fornece uma assistência funcional que pode ser ajustada. Ele também vai usar a interação física compatível e tem a interação motivacional por meio de jogos, por exemplo. Nesse caso aqui, ele vai poder ser usado independentemente em casa, ou seja, sem a ajuda de alguém. A pessoa vai ter autonomia ali. E esse projeto ele monitora o progresso do paciente em casa, esse processo todo. E pode ser produzido com baixo custo. E para finalizar, só uma consideração aqui que também eles fizeram, que é difícil comparar esse projeto com qualquer outro exoesqueleto de mão disponível, pois cada um tem funções diferentes e aborda objetivos diferentes. Além disso, nenhuma das órteses dinâmicas existentes
foi testada intensivamente com pacientes em casa, como eles fizeram, certo? E foi isso, gente. Obrigado pela atenção e até mais.